Hoje nós queremos pensar realmente quem era aquele menino que nasceu na manjedoura. Quem é esse menino que está na manjedoura? O Ray Stedman começa o estudo do Evangelho de João contando uma história que Kierkegaard, um filósofo dinamarquês existencialista, contou no livro dele, que era a história de um rei muito rico, muito poderoso, muito famoso, que se apaixona por uma moça plebeia, camponesa, pobre, e não tinha jeito, estava apaixonado por aquela moça. E ele ficava pensando, como que eu vou declarar meu amor por ela? Como que vou ter certeza que ela me ama, né? E como ele justamente era rico e poderoso, isso era uma barreira, né, para a comunicação deles, para esse amor que ele queria realizar casando com ela, né? E exatamente o fato dele ser rei era uma barreira. Ele podia mandar lá uma tropa de cavaleiros armados na casa dela, no chalézinho pobre que ela morava, e obrigar essa moça a se casar com ele, né? Ir para o palácio. Mas ele pensava, não vai dar certo, eu não quero uma escrava ou uma serva que venha obrigada a se casar comigo. Eu quero que ela me ame. Ele podia também comprar muitos presentes, enchê-la de joias, de roupas bonitas. E ele ficava pensando, mas não, também não vou fazer isso, porque eu não quero comprar o amor dessa moça, eu quero que ela me ame por aquilo que eu sou, né? Como a pessoa que eu sou. Eu quero alguém que venha morar e ser minha esposa e fique alegre todos os dias pela minha companhia, que tenha vontade de estar comigo, né? Que fique ansioso, feliz por passar seus dias ao meu lado. E, finalmente, esse rei conseguiu um jeito de conquistar o amor daquela moça. Ele se vestiu de roupas pobres, assim, meio esfarrapadas, e se apresentou a ela como um pobre, um camponês. Mas o mais bonito da história não é que ele se disfarçou de pobre, de camponês, para ir lá conversar com aquela moça. Ele realmente se tornou pobre. Ele renunciou ao trono, à riqueza, ao poder, o luxo que ele vivia. Ele deixou tudo aquilo de lado para poder conquistar o amor daquela moça. E ele compara essa história, essa fábula, ao que Jesus fez por nós. Ele, o rei, que tinha todo o poder, todo o dinheiro, todas as riquezas deste mundo, o dono de todas as coisas, se fez pobre para conquistar o nosso amor, porque Ele nos quer perto dEle por aquilo que Ele é, pela pessoa dEle. Ele não quer nos encher de bênçãos e riqueza e dinheiro, nos comprando. Ele quer simplesmente que a gente o ame pela pessoa que Ele é. E então, eu quero ler o primeiro capítulo de João, que fala, não é uma passagem tipicamente de Natal, mas fala desse momento onde Jesus, o Rei, se fez homem. Vou ler de 1 a 18. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surge um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
Jesus dá testemunho dele. Aliás, João dá testemunho dele. E ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O John Piper tem um estudo nesse capítulo e ele desenha uma escada de 5 degraus que nos fala do Deus invisível que se torna conhecido por nós. Então, ele fala de Deus invisível, que Deus revela pela lei de Moisés, que Deus se torna homem, que em Jesus nós vemos Deus, e Deus veio para nos trazer a graça. 5 degraus. Então, o primeiro degrau, Deus é invisível. Ele escreveu, né, João, ninguém jamais viu a Deus, no versículo 18. A gente banca o tolo quando fala que não acredita que uma coisa que você não enxerga não existe. De exemplos simples, tipo a eletricidade, ou as milhares de ondas que estão passando aqui nesse ambiente, né? A gente não enxerga, mas existem. Quando João coloca lá, ninguém jamais viu a Deus, ele está colocando exatamente esse problema. Deus é invisível. Como que você vai conhecer um Deus invisível? Como que eu vou acreditar em um Deus que nunca ninguém viu? Então, nós temos que pedir a Deus que Ele nos dê olhos que possam enxergar essa verdade. E que, enxergando essa verdade, Deus nos capacite a mudar a nossa vida por causa de entender essa verdade. Deus existe. Ele é invisível, mas Ele existe. Está interessado na gente, né? E quando Jesus veio, Ele deu um exemplo, ele se exemplificou, né? Ele se revelou, Ele expressou a pessoa de Deus, Ele exemplificou o Pai. Então, aquilo que Jesus falava era como ouvir o Pai. Aquilo que Ele fazia era como ver o Pai fazendo. Ele foi a encarnação de Deus, né? Através de Jesus, a gente consegue entender o amor do Pai, o calor dos braços do Pai, a capacidade do Pai de nos guiar, de nos chamar atenção. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida através de Jesus. É que eu posso entender, né? O segundo degrau, Deus se revelou através da lei de Moisés, antes de Jesus vir ao mundo, disse o versículo 16 e 17, né? Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A lei de Deus, que a gente conhece, foi entregue por Moisés e ele passou para o povo de Deus, né? Muito tempo ainda depois de que Moisés já morreu, a lei de Deus está aqui, ela sobrevive, né? A lei que ele passou para Moisés e ele para nós, o povo de Deus. Então, tem ali o princípio da demanda e do suprimento, né? Ele diz, a lei é a demanda, ela tem as exigências, ela é justa, mas ela não tem misericórdia, ninguém consegue cumprir a lei. E o suprimento para cumprimento da lei veio através de Jesus, ele falou graça sobre graça. Então, Jesus supriu tudo que a lei exigia, né? Me livrou dessa demanda da lei. A lei e a graça não são contraditórias. A gente acha a lei é ruim, é chata, é dispensável. Mas a graça, que legal, adoro a graça. Não. Uma é complemento da outra, né? A lei faz a exigência, mas como ninguém cumpre, Jesus vem com a graça e nos ajuda, providenciando o cumprimento da lei. A primeira ilustração que Deus dá sobre essa ideia, né, de que a graça dele vai suprir a demanda da lei no nosso lugar, foi lá no deserto, no tabernáculo, quando o povo estava andando, peregrinando lá todo aquele tempo, Deus ensinou Moisés a montar uma tenda, o tabernáculo. E ali no tabernáculo tinha a confissão de pecado, tinha o sacrifício dos animais com o sangue derramado no altar de Deus, como um esboço que Deus estava desenhando para quando Jesus chegasse a gente entendesse, entendi. Esse é o Cordeiro de Deus que livra a gente do pecado, Jesus. Terceiro degrau, Deus se tornou humano.
O versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E para entender a força desse versículo, a gente tem que olhar para o primeiro versículo. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Ele é Deus. Ele é a ação de Deus. E aqui ele disse, né, que ele se fez carne e viveu entre nós. Esse viveu entre nós é a mesma palavra de onde vem a palavra tabernáculo. Então, Jesus tabernaculou entre nós. Quer dizer, ele armou a barraca aqui. Ele fez a sua tenda aqui na terra para viver entre nós. Exatamente a palavra que remetia àquele exemplo, ao esboço que Deus deu quando os animais derramavam sangue, né? O sangue dos animais era derramado. Então, o tabernáculo foi montado por Jesus aqui, como se ele tivesse montado a barraca no quintal da nossa casa e quisesse daí usar a nossa cozinha, o chuveiro, o banheiro lá de casa. Ele queria comunhão, ele queria conversar, ele queria saber o que se passa no nosso coração. Ele queria se identificar com a gente, sentar para ouvir a nossa história. Jesus armou a barraca aqui para ser nosso companheiro, nosso amigo, o Senhor da nossa vida, mas alguém interessado. O que você está fazendo? Eu quero morar aqui um pouco, no quintal da sua casa, para te conhecer. Essa é a ideia dele tabernacular, né? Ao se tornar humano, ele mostrou que ele queria estar perto da gente. O Criador do universo, imagine, se tornou carne, macia, frágil, de um bebê. E estava lá naquela manjedoura, o corpo de um bebê. Que pensamento assim mais impressionante, extraordinário, que escapa da nossa mente humana. O quarto degrau, em Jesus nós vemos Deus, versículo 14, vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus quer ser visto e conhecido através do seu Filho. Normalmente os filhos herdam alguma característica dos pais, né? Às vezes é o jeito de falar, às vezes é o corpo físico, o jeito de andar. Os filhos herdam essas coisas dos pais. Então, muita coisa que você aprende sobre os pais é observando os filhos, né? Então, olha para o filho, você sabe mais ou menos como é que é o pai dele. Foi o que aconteceu aqui. Jesus veio porque o Pai queria que a gente o visse em Jesus, né? Podemos ver muitas coisas em Jesus para conhecer o Pai. A glória do Filho reflete a glória do Pai. Hebreus fala isso, né? Que ele é a exata expressão do Deus Pai. O Deus invisível pode ser visto através de Jesus. Então, quando você vê Jesus em ação, você vê Deus em ação. Quando você vê Jesus falando, você vê Deus falando. Eu tenho que imitar o que Deus faz, então eu vou imitar o que Jesus faz. A essência aqui, João escolheu duas palavras, né? A graça e a verdade vieram com Jesus. Então, a essência do que Deus quer revelar é a verdade. É o que existe mesmo, de verdade. Aquilo que a gente vê neste mundo, as coisas que a gente está acostumado a lutar por elas, querer guardar, querer viver baseado nelas, estas coisas são transitórias. Então, quando a gente pensa em fé, você fala, fé é uma coisa que a gente não vê, não entende, mas exatamente a fé nos faz ver o que é verdade, o que existe de verdade, o que não é ilusório. Esse é o papel da fé em Deus, né? Ele é real, mais real do que tudo o que a gente vê com esses olhos físicos, né? O que de fato a gente vê aqui no nosso mundo é transitório, é como se fosse um sonho. Tem ali o texto de 2 Coríntios 4:18, né? Assim, fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Percebe a doidice da nossa fé em Jesus, em Deus? Ela é o oposto do que a gente tem no mundo.
O mundo diz que o que é real é o dinheiro que você tem, a roupa que você veste, é o carro que você compra, é a sua casa. Essa é a realidade. O que a nossa fé em Deus está dizendo, não. Isso daí é ilusório, é transitório, é passageiro. A verdade, aquilo que é concreto, é Deus. É estranho, não é? Mas Jesus veio nos mostrar isso. Deus é real. A nossa fé nos faz enxergar o que é real de fato, o que é eterno. Então, Jesus viveu aqui cheio de graça e de verdade. Deus é graça, Ele é livre, Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele pode doar todas as bênçãos que Ele quer doar, porque Ele é graça. O Stedman fala que graça é aquilo que Deus faz em você, sem você. E o quinto degrau, Deus veio para nos dar a sua graça. Nós precisamos receber essa graça. O versículo 16 fala, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então, Jesus não veio só para explicar quem é Deus, ou para mostrar um retrato de Deus. Ele veio para a gente experimentar a presença de Deus, essa vida com Deus, entender o que Deus quer comigo, por que Ele me ama tanto, como que Ele quer dirigir o meu caminho. Se eu não receber essa vinda da graça de Deus, eu perco todo o sacrifício, toda a beleza do dia de Natal, porque Jesus veio para isso, para que a gente experimente a graça. Então, neste Natal, pensa nisso. Ele quer olhar para você com graça. Ele quer perdoar os seus pecados, todos eles. Ele quer levar embora a sua culpa. Ele quer limpar a tua consciência. Ele quer ajudar você a resolver seus problemas, a te dar força todos os dias. Então, quando você olhar para aquele neném na manjedoura, pensa nisso. Ele veio me dar graça. E eu quero aproveitar essa graça hoje. Então, agora eu vou chamar o meu marido, ou o Dalton. O Dalton. Depois o meu marido, o Dalton. Então, afinal, quem era Jesus? Aquele que nasceu na manjedoura, na pequena vila de Belém. Afinal, quem era ele, né? É o que nós estamos vendo. Mas antes de eu continuar, só queria expressar a minha indignação. Semana passada eu falei daquelas pessoas que estavam lá no Botânico, uma delas que estava cansada desse tal de Jesus que morreu pelos meus pecados, que derramou o seu sangue pelos meus pecados. Ontem eu fiz a besteira de ficar ouvindo um pouquinho mais na TV, né? E aí teve aquele jornal das 6, a Globo News, que eu gosto de ver, que é o resumo de tudo aquilo que a gente ouve o dia inteiro, né? E aí teve uma reportagem na Casa de Chocolates, que é uma casa que foi inaugurada, não sei se vocês viram, lá no Mato Grosso, acho que foi em Campo Grande, perto onde o Guilherme mora. É uma casa que é por causa do Natal, Casa de Chocolates, e ela já existia há 10 anos passados e voltou novamente um projeto de uns arquitetos de lá, né? Uma casa feita com paredes, quer dizer, revestida com chocolate, tinha piso, tinha marshmallow, uma porção de coisas bem legais, bem gostosas e tudo mais, né? E eu fiquei pensando na estupidez humana, da nossa estupidez. Eu me coloco que o nosso coração é desse jeito. A gente não entende nada a respeito do que Deus, do que Jesus quis fazer, né? E a maneira como a gente pensa que está fazendo alguma coisa boa, né? Fiquei pensando tanto, 6 meses preparando aquela casa, como se fosse algo que pudesse modificar a nossa sociedade, o nosso país, incentivar as pessoas, né? Com tanta necessidade de UPAs melhores, de melhorar o nosso sistema de família, de saúde, de educação, investindo dinheiro numa coisa inútil, né? E lá no meio da conversa, tem um presépio ali, mas o cara passou rápido, né? Mas uma reportagem meio longa até, né? Aonde vai o nosso conceito a respeito de Deus e Jesus, né? E outra reportagem foi lá em Nova York, de uma igreja de ateus, né? E os caras cantando, felizes, assim como se tivessem encontrado a verdade, né? Eu fiquei pensando, se eu morasse por lá, eu pegaria uma turma lá, faria uma faixa assim, e
comunidade amigos de Herodes, que procuram matar a fé a respeito de Deus e de Jesus, né? Eles, depois da reportagem, mostra que eles não falam nada de religião, porque isso seria uma ofensa às pessoas, né? E então estão lá se cultuando, num certo modo, né? E eu fico pensando que ali é como se fosse um hall de entrada do inferno, né? Porque é uma pena, porque é triste ao mesmo tempo. Essas duas reportagens eu não consegui, eu fiquei acordei várias vezes pensando nisso, né? A respeito disso, né? Quando nós nos preparamos para festejar a festa de Natal a respeito de Deus, de Jesus, a maneira como Ele veio, né? Então nós estamos vendo que Jesus, mesmo bebê, é o Deus que se tornou invisível, né? Se tornou visível, o Deus que se tornou conhecido, que se tornou humano, que passou a viver entre nós, que naquele bebê nós vemos o Todo-Poderoso, nosso Pai eterno. Jesus tornou Deus conhecido, que poderia ser visto, né? Mas o que eu acho sensacional a esse respeito do nascimento de Jesus é que ele não teve uma origem no seu nascimento. Ele já existia antes da manjedoura, e acho isso espetacular. Que a pessoa, o caráter, a personalidade dele já existia, mas que só veio a ser conhecido quando se tornou gente, se tornou um homem, né, que nasceu. Mas Jesus já existia, né? O profeta Miqueias, 700 anos antes do nascimento de Jesus, nós vimos isso domingo passado, ele disse o seguinte, Miqueias capítulo 5, versículo 2, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Olha isso, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, né? A tradução melhor talvez fosse assim, as suas origens estão no passado distante, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade, né? Isso para mim é fantástico, saber que Jesus, quando Ele nasceu entre nós, Ele já existia. Ele já era Deus, antes de se manifestar entre nós. Quando nós pensamos no Natal, nós podemos pensar naquele bebê que nasceu, mas temos que pensar que é o próprio Deus, que já existia antes, muito antes, existia na eternidade, né? Mas aquele bebê, como nós podemos ler em Isaías 40, e por vários capítulos, Isaías fala desse Jesus. Como seria esse Messias, né? De que maneira ele viria, qual é a personalidade dele, os atributos desse Jesus, né? E ele é comparado a Deus. Isaías 40 diz assim, ele compara Deus a Jesus, a Deus, aquele majestoso e poderoso Deus que veio entre nós, né? Isaías 40, versículo 10 diz assim, que o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. Diante dele todas as nações são como nada. No versículo 26 ele diz assim, ergam os olhos e olhem para as alturas. Obrigado, viu? Para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Então esse é o Jesus, aquele que nasceu na manjedoura, né? Aquele que precisava ser aquecido. Ele abriu mão, como a Sônia disse, da sua majestade, do seu poder, e de maneira humilde, nós o encontramos num lugar pobre, enrolado por panos e aquecido até por animais, né? Para que não sentisse frio, né?
Mas por que será que Deus agiu dessa maneira? Eu espero que você já venha entendendo, desde as primeiras palavras da Sônia, que Ele veio dessa maneira, porque Ele estava interessado em mim e em você, na sua vida. Ele queria demonstrar o quanto Ele entende a respeito do nosso viver. Por isso que Ele veio dessa maneira, né? O Natal, então, revela para nós o quanto Deus se importa conosco, o quanto Ele se importa com a sua vida, com a nossa vida. Mesmo sendo tão grande, tão poderoso, santo, Ele resolveu se aproximar de mim e de você para estar conosco, né? Então, o que é que nós vamos comemorar no Natal? O que nós devemos fazer nesse Natal? Eu acho que a árvore de Natal é legal, dar presentes é legal, dar cartões de Natal. Aliás, não recebi nenhum cartão esse ano, acho que nem vocês, né? A não ser de alguma loja, né? De alguém que quer vender alguma coisa, né? Pode mandar cartão de Natal, devemos mandar cartão de Ano Novo, quem sabe, almoçar juntos, festejar. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas o principal é que nós devemos comemorar, primeiro, a fidelidade de Deus, né? Em cumprir aquilo que Ele disse que ia fazer, manifestar-se no nosso meio, né? Do jeito que Ele achava que deveria ser feito, na pessoa de Jesus. Nós devemos lembrar disso no Natal, na nossa festa, que a festa do Natal é uma manifestação da fidelidade de Deus, que Ele veio, né? Então nós não devemos nos esquecer disso. A segunda coisa que eu poderia dizer, que nós devemos comemorar o Natal, porque o nosso amado Salvador se identificou plenamente conosco, né? Demonstrou isso na maneira como Ele veio, né? Se manifestando como ser humano. Isso é prova do amor de Deus, que Ele se identifica plenamente comigo e com você, né? Nós devemos lembrar disso. Devemos comemorar que esse nascimento também manifesta a possibilidade de que haja mudanças na nossa vida, né? Entendemos que Jesus veio para nos resgatar de uma vida perdida, sem esperança, para uma vida onde Ele é o Senhor. Isso muitas pessoas estão dizendo, é o recomeço. Mas recomeço do quê? Como que eu vou recomeçar? Eu tenho que recomeçar com Jesus na minha vida. Ele que me dá essa oportunidade. Não são os presentes, não é a festa, não é você dizer para outra pessoa, você precisa mudar de vida. Não, você precisa entregar a vida para Jesus. É isso que vai mudar a sua vida, né? Não é uma melhor escola, não é uma cadeia, né? Não é uma prisão que vai fazer isso com você, né? Não é a melhor educação, um carro de presente, não é isso. É a presença de Jesus. Por isso que Ele nasceu, para dar oportunidade para mim e para você, de que a nossa vida seja transformada, né? Nós devemos comemorar, que eu acho que é o mais importante e o melhor de tudo, com alegria, porque nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, né? Com Jesus, né? Isso é o Natal. O Natal é poder ter um relacionamento pessoal com Ele, com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então, que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos possam entender que é a presença de Jesus, esse é o motivo da nossa alegria, né? Então, que você possa expressar isso para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquele com quem você vive, convive, que Jesus é o motivo da alegria, né? Que Jesus é o motivo da nossa alegria. Nós encontramos nele a fidelidade de Deus. Nós encontramos o amado Salvador, que se identifica plenamente comigo e com você. Que nele nós encontramos a possibilidade de mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, mudar os nossos relacionamentos, né? Então é isso que nós devemos comemorar. Quem sabe hoje à noite, amanhã no almoço, que você tenha uma palavra, né? Para dizer isso para as pessoas que você vai estar junto, não é?
Então, eu quero convidar você a deixar que Jesus invada a sua vida nesse Natal. Entre na sua casa, né? Que entre na sua festa de Natal, que Jesus seja o participante principal da sua festa de Natal. Amém? Então, eu gostaria que você orasse nesse momento, né? Qual a sua decisão, qual o seu compromisso que você gostaria de ter e expressar nesse momento a Deus, a Jesus, né? Ao Espírito de Deus que está nesse momento aqui, né? Lembrando qual é a razão do Natal, o que é que afinal nós estamos comemorando, como é que nós vamos comemorar, não é? Eu gostaria que você falasse com Ele agora, né? Falasse com Ele e também, quem sabe, expressasse uma entrega, um desejo que você tem para Deus, né? Para Jesus, né? Quem sabe ainda você tem que abrir o seu coração e deixar que Ele invada a sua vida, né? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta do seu coração, ele vai entrar para viver ali dentro. Nos diz o texto que para cear junto, comer junto, né? Obrigado, Senhor, pela grande alegria que o Senhor nos trouxe para a nossa vida. Obrigado, Jesus, por ter se tornado um bebê para demonstrar que entende tudo sobre nós. Que o Senhor entende perfeitamente a nossa fragilidade, as nossas dores, que o Senhor entende perfeitamente as nossas necessidades, que o Senhor entende perfeitamente as nossas vontades e os nossos desejos. Muito obrigado por isso, ó Deus. Muito obrigado por podermos contar contigo desde já. Não só depois da morte, quando o Senhor nos prometeu a vida eterna, mas que desde agora o Senhor pode participar da nossa vida e nos promete uma vida transbordante. Muito obrigado por isso, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por ter vindo e ser manifesto entre nós. Obrigado porque nós podemos ter o Teu Espírito, o Espírito Santo que fala conosco e nos convence, ó Deus, a esse respeito. Muito obrigado por isso, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então, eu gostaria que você, quem sabe, expressasse algo do seu coração, escrevendo naquele papel que está à sua frente, um desejo do seu coração, que você queira que a gente ore, né? Por você, pela sua família. Eu sei que o Natal, a festa de Natal, é muito legal, mas para alguns de nós não é tão legal assim, não é? Não é tão legal assim. Para quem perdeu alguém muito querido, né, próximo, a gente sempre lembra que estava junto, sempre existe uma dor. Se você está com um relacionamento ruim com alguém, você vai lembrar dessa pessoa, né? Se está difícil,
a vida para você, trabalho e tudo mais, esses momentos parece que agravam as coisas ruins da nossa vida, né? Que permeiam, que estão ao nosso redor. Eu gostaria que você permitisse que a gente estivesse orando essa semana por você, né? Eu sei que tem a nossa festa de Natal, a passagem do ano, o próximo domingo. Então, queríamos orar por você, para que Deus pudesse trazer o consolo, uma resposta importante para você a esse respeito. Então, deixa o seu pedido de oração que nós vamos orar essa semana, né? Eu e a Sônia vamos para São Paulo daqui a pouquinho para passar com as nossas mães, mas eu vou levar os nossos pedidos de oração e vou continuar postando na nossa lista de transmissão lá de oração, que eu faço com a maior alegria, porque vocês permitem que a gente participe da sua vida. E nós vamos levar, temos o grupo de oração que leva diante de Deus os seus pedidos, né? Não só você leva, mas nós também queremos levar, interceder por você, né? E se alguém ainda gostaria de participar desse grupo de oração, fale comigo, para que eu possa colocar o seu nome para orar durante a semana por nós, né? Uns pelos outros aqui. Amém? Então nós vamos cantar, né, Dalton? O Dalton gosta de uma música alegrinha, ele fala, gosta de uma musiquinha alegrinha para terminar nosso culto, né? Nossa reunião. Eu queria que você, então, cantasse, mas fosse entregando os seus pedidos de oração aí, né? Que tenho certeza que Deus está com o seu ouvido para ouvir o nosso pedido, né? Que Ele já sabe qual é. Mas o que Ele quer é que você se humilhe e entregue. Fala, Senhor, eu preciso de Ti a esse respeito. Eu dependo de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, né? Amém? Então vamos escrever aí e vamos terminar com uma música.